Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Em primeiro lugar, gostaria de dar os parabéns à comunidade por ter escolhido para esta novena preparatória à festa de São Judas Tadeu, o tema sobre o Credo dos Apóstolos. Porque o Credo dos Apóstolos, a nossa profissão de fé, ela diz respeito fundamentalmente à vida de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Estudar o Credo, meditar o Credo, é de alguma forma mergulhar, nos aproximar da vida de Deus uno e trino. Até porque, se você observar a estrutura do credo, ele é dividido em 3 partes. Todas aquelas palavras que a gente enxerga e ouve ali, são divididas em 3 grandes partes. A primeira delas, a parte dedicada ao Pai. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. A segunda parte, da qual falaremos hoje, creio em Jesus Cristo. E a terceira parte, creio no Espírito Santo. Padre, mas e o que vem depois? Na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, tudo isso está ligado à profissão de fé no Espírito Santo. É dele que nasce a igreja, ele é o princípio da comunhão dos santos. Tudo que a gente diz depois, diz em função dele. Então, as 3 grandes partes da profissão de fé dizem respeito à vida de Deus uno e trino. Parabéns a vocês que têm se dedicado esses dias a crescer no conhecimento, na meditação e na oração a partir da profissão de fé cristã. Hoje, me solicitaram que falasse um pouco sobre creio em Jesus Cristo. Veja que interessante. Obviamente, a gente não vai ter tempo aqui de explicar cada uma das afirmações, mas este segundo artigo do credo, creio em Jesus Cristo, Filho único de Deus, nosso Senhor, que foi concebido do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Todas estas palavras lembram para nós a concretude da pessoa de Jesus. Jesus é o rosto de Deus. É somente olhando para Ele que nós podemos dizer, vimos a Deus. É somente falando com Ele que nós podemos dizer, falamos com Deus. É somente orando com Ele, por Ele e nele que nós dizemos, estamos orando a Deus. É somente vivendo por Ele, com Ele e nele, que nós podemos dizer que vivemos em Deus. Ele é o rosto de Deus para nós. Por isso, quando nós dizemos que cremos em Jesus, nós não estamos falando que cremos em uma ideia, nem em uma ideologia. Triste alguém que pauta a sua vida em ideias e em ideologias. E como nós vemos isto hoje, hein? Pessoas que pautam sua vida, sua existência, sua luta em ideologias, sejam elas, para citar exemplos bem atuais, sejam elas de direita, de esquerda,
nós não cremos em ideologias. Jesus Cristo para nós não é uma ideia, nem é uma filosofia. Nós cremos numa pessoa, na pessoa do Filho que se fez carne, que se fez ser humano, que se fez por amor como um de nós, que viveu entre nós, que viveu tudo a nossa condição, exceto o pecado, e que tendo subido aos céus, intercede por nós ao Pai. Nós nos relacionamos, repito, não com uma ideia, não com uma ideologia, não com uma filosofia, não com um pensamento. Nós nos relacionamos com o Senhor. Crer em Jesus significa crer no Filho de Deus que se fez ser humano. É Ele que, sendo o rosto de Deus, é o centro de nossa fé. Por isso também o centro da profissão de fé cristã. A primeira leitura de hoje falava isto, da centralidade de Jesus. A Escritura fala disso, de termos os olhos fixos nele, de termos o coração fixos nele, de reproduzirmos em nós os sentimentos dele. O nosso povo diz isso cantando. Que bela aquela canção, todo mundo sabe. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Esta é a centralidade de Jesus em nossa vida. É nos transformarmos nele. É sermos como ele é. É vivermos por ele, com ele e nele. É só assim que nós entendemos os santos e santas de Deus. Pedi licença aos cinegrafistas aí para ir lá do outro lado. Meu querido e minha querida, você não entende nenhum santo da igreja. Você não entende São Judas Tadeu, senão a partir de Jesus. Sobretudo ele viveu por Jesus, ele viveu com Jesus, ele viveu em Jesus, ele entregou a sua vida por Jesus. Não é possível falar de São Judas Tadeu se não partirmos de Jesus, porque não é possível entender a sua vida, não é possível entender o que ele disse, não é possível entender o que ele fez, não é possível entender o que ele foi, se não por Jesus. E assim poderíamos falar de todos os santos e santas de Deus. Foram pessoas que, porque professaram a sua fé em Jesus, ergueram a sua vida a partir dele. É a isso que nós estamos chamando de centralidade. É fazer com que todo o resto de nossa vida gire em torno da pessoa de Jesus, sem medo de exagerar. Todo o resto da nossa vida, desde as coisas mais preciosas da nossa vida, tudo seja lido, relido, a partir da profissão de fé em Jesus. Por isso, e termino, a profissão de fé em Jesus é determinante, é decisiva. E agora vamos entender as palavras do Evangelho de hoje. E elas são muito atuais, porque nós podemos entendê-las de maneira errada. Vou repetir para você o que foi dito. O Senhor Jesus disse: vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão.
Pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2 e 2 contra 3. E Jesus ainda dá exemplos. Ficarão divididos o pai contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Se nós levarmos isso ao pé da letra, e portanto de maneira equivocada, a gente diz, o mundo está do jeito que Jesus quer. Lá em casa a gente está tudo dividido. O Brasil está todo dividido, é pai que brigou com o filho, é filho que brigou com o pai, lá em casa a gente não pode se falar porque está tudo... Não, de que divisão é esta que Jesus fala? É desta distinção decisiva na vida daquele que diz, eu creio. A profissão de fé em Cristo é decisiva, porque ela muda radicalmente a minha forma de viver, a minha forma de ver a vida, de me relacionar com as pessoas. É isto que é decisivo, é o que foi decisivo na vida de todos os santos, e é o que é decisivo na minha e na tua vida. Que maravilha é quando as pessoas olham para nós, se a gente teve já esta felicidade, e dizer, meu Deus, o que aconteceu com ele, o que aconteceu com ela, é uma pessoa diferente, a gente vê um brilho diferente no olhar, a gente vê um brilho diferente no rosto. Nossa, ela tem problemas como tantas outras pessoas, ela é igual, mas ela reage aos problemas de maneira diferente. O que será que tocou o coração dela? É esta divisão que Jesus está falando no Evangelho. É esta distinção, porque a fé, neste sentido sim, nos distingue uns dos outros. Porque aquele que professa a fé é atingido por ela, é impactado por ela. E é este impacto que as pessoas percebem, ou deveriam perceber em nossa vida. É neste sentido que o pai é contra o filho, porque a fé exige isto, uma decisão fundamental, que impacta a minha vida e a partir da qual eu sou um homem, você uma mulher novo. É tudo isto que está implícito quando nós dizemos, creio em Jesus. Vamos pedir, meu querido e minha querida, esta graça, porque se trata de uma graça. A graça de reconhecer que em Jesus, Deus nos visita. Deus assume nossa forma, Deus assume nossa vida. A graça de reconhecer isto e de nos decidir por Ele. E a partir disso, pautar, construir, se necessário, refundar toda a nossa vida. Que São Judas Tadeu interceda a Deus por esta graça para todos nós. Amém.